orar o tempo todo. E eu estava meditando ali num texto, para darmos abertura a este culto, e eu resolvi, aí direcionado pelo Senhor, a lermos em Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 69. Aumenta-nos a fé, Senhor. Verso 69, Mateus 26. Aumenta-nos a fé. Se você encontrou, puder colocar-se de pé. Nós vamos fazendo a leitura. Alguns irmãos já estão, ainda vão chegar. Mateus 26, verso 69, conta-nos a história acerca do tempo que Pedro nega a Jesus. Diz assim: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram então a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar? Deus, oramos ao Senhor. Nessa noite, te agradecemos, adoramos o teu nome, reconhecemos que o Senhor é Deus, que não há outro Deus senão o Senhor. Pedimos, Senhor, agora nessa noite que vamos cultuar o teu nome, engrandecer ao Senhor aqui nesta casa, que a presença do Senhor seja maravilhosa aqui neste lugar, que o teu Espírito tenha liberdade em nosso meio para agir, para falar, para curar, para encher os corações, para nos aproximar do Senhor. Deus, para aumentar mesmo a nossa fé. Senhor, nós queremos desde já, pedimos ao Senhor, que desde já, através do sangue de Jesus, do poder que há no sangue de Jesus, seja quebrado todo o pacto anterior com o pecado, com a maldição, com a mentira, com o engano, com a miséria, tudo que vem, Senhor, tentar atrapalhar o agir do Senhor, aqui nessa igreja, nesse culto hoje, seja desfeito, Senhor, no poder do nome de Jesus, que está acima de todo nome. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, nós agora, Senhor Deus, clamamos ao Senhor, vai agindo neste lugar, Senhor, tira toda seta inflamada do maligno, toda consagração lá no mundo das trevas, para atrapalhar esse culto, seja desfeito, e que lá no mundo das trevas eles saibam que aqui há um Deus Todo-Poderoso, que manifesta o teu poder e tua glória aos que o buscam, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que entrou sem fé, que saia daqui já com a sua fé aumentada, Senhor, 100 vezes mais, ó Deus, acreditando, ó Deus, confiando no Senhor, descansando no Senhor,
Aquele que entrou aqui, Senhor, com enfermidade, saia curado. Aquele que entrou aqui, Senhor, com ansiedade, com insônia, saia daqui, Senhor Deus, curado para a glória do Teu nome, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Aquele que entrou aqui, Deus, escravizado, preso ao pecado, algemado, saia daqui, Deus, liberto, no poder do nome e do sangue de Jesus. Se entrou, Deus, alguém aqui desanimado na fé, cansado, ó Deus, os problemas, os desafios, as aflições dessa vida, têm desanimado essa vida, até mesmo de vir ao culto. Ela veio para acompanhar a família, mas o Senhor há de renovar a sua fé nesta noite, aumentando-a, Senhor, e derramando poder, unção, maravilha, graça, Senhor. Este lugar é Teu, Senhor, a glória do Senhor, esta igreja do Senhor, Espírito Santo de Deus, move aqui neste lugar, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, e amém, amém, pode se sentar, queridos. Olha, o texto que nós lemos conta uma história engraçada. Aumenta-nos a fé é a nossa campanha. Mas o texto fala de Pedro negando a Jesus. No momento da fraqueza, no momento da fragilidade da fé de Pedro, ele consegue negar a Jesus 3 vezes. O pior não é isso. O pior é que Jesus já havia falado com ele. Senhor, eu não te abandono. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. 2 vezes você vai me negar 3. Na outra versão, no outro evangelho, conta 2 vezes o galo vai cantar, você vai me negar 3. E ele estava avisado que não seriam dias fáceis, não seriam momentos fáceis. Mas no momento de dificuldade, no momento que alguém fala, você estava com ele. Ele, não estava. A pessoa volta insistindo, fala assim, olha, você realmente andava com ele sim. Nem conheço esse homem. Por 3 vezes ele fez isso. E aí eu chamo a minha atenção e a sua atenção para tirarmos a pedra em Pedro, quem nunca o negou. Quem nunca também fez isso com Jesus. Quem nunca, em um momento, às vezes, de aflição, ou um momento difícil, talvez você não o negou, mas o desconsiderou na sua vida. Talvez você o desconsiderou a presença do Senhor, desconsiderou o poder do Senhor, desconsiderou a intervenção de Deus na sua vida, desconsiderou que é Ele que te sustenta, que é Ele que cura, que é Ele que permite passarmos pelas tribulações. Quem nunca na sua vida cristã, não, no momento de fraqueza espiritual, acabou se esquecendo de Jesus? Pedro negou a Jesus. Mas e nós? Quantas vezes negamos com as nossas ações, com os nossos atos? Às vezes negamos até para agradar as pessoas. Não é? Tem pessoa que faz coisas para agradar os outros que não combinam com quem é cristão. E acaba negando a existência do Cristo na sua vida. Pedro já tinha sido avisado. Agora, mais tarde, a gente vê um Pedro com a sua fé
restaurada, ver um Pedro com a sua fé renovada, e ver um Pedro dizendo: estou pronto a morrer por amor a Jesus. E a gente vê um Pedro depois que está disposto e que morre por amor ao Evangelho, que segundo a tradição não aceita ser crucificado como o Senhor. Então nós vemos um Pedro depois que tem mais fé em Jesus do que esse Pedro, que neste momento aqui ele vacilou. Por isso que estamos dando abertura a esse culto, dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, minha fé, não deixe que eu receba suborno, aumenta a minha fé, não deixe que eu participe das rodas dos escarnecedores, aumenta a minha fé, Senhor, não deixe que eu me prenda a uma internet ou uma televisão pornográfica, me aumenta a minha fé, Senhor, não deixe que a mentira domine meu coração, aumenta a minha fé, Senhor, permita que eu só traga em meus lábios palavras que adorem o nome do Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, permita que as minhas ações diárias engrandeçam o Teu nome, que não neguem ao Senhor em momento nenhum. Senhor, aumenta a minha fé. Não permita que por um momento eu seja como Pedro, que eu venha dizer: eu não conheço esse Jesus. Quantas pessoas estão vivendo assim, queridos? Frequentam o culto todo domingo, mas na segunda-feira já não conhece mais Jesus. Jesus? É Jesus. Ah, não, eu tenho encontro com Ele só no domingo. Eu encontro com Ele no domingo. Mas durante a semana, não, eu não conheço. Durante a semana eu não tenho relacionamento com Ele, não. Eu encontro com Ele aos domingos, pela manhã, na escola dominical. Eu encontro com Ele aos domingos, à noite, quando eu vou ao culto. Mas eu não tenho muito contato com esse Jesus, é só no domingo mesmo. Então nós precisamos pensar. Aumenta-nos a fé, Senhor. Nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós precisamos dizer: eu conheço a Jesus. Estou morrendo por Ele todos os dias. Eu me entrego para ser crucificado todos os dias naquela cruz de Cristo. Aumenta-nos a fé, Senhor, porque se não tivermos fé, a cruz fica pesada e nós vamos negá-lo em todo momento. Aumenta-nos a fé. Ainda sentados, e depois o pessoal do louvor já vai assumir o louvor, mas assentados, feche os seus olhos, fale com Deus, aumenta-nos a fé, Senhor, ensina-nos a não negarmos o Senhor durante os dias. Ensina-nos, ó Deus, a permanecermos firmes no Senhor, nas horas da dor, nas horas da angústia, nas horas do choro. Ensina-nos a permanecermos fiéis, e quando alguém perguntar: você conhece a Jesus? Você vai dizer: eu sou de Jesus. Eu creio em Jesus. Eu vivo por Jesus e eu morro por Jesus. Aumenta-nos a fé, Deus, para agradarmos ao Senhor em todo o tempo. Sustenta-nos nessa noite, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor.
que muitas vezes fraquejamos e pensamos em negar a nossa fé. Tem misericórdia, Deus, deste mundo que nos assedia, este mundo, Senhor, que nos convida a todo tempo a negarmos a nossa fé, esse mundo que nos questiona a todo tempo: você é cristão? Você é um seguidor de Cristo? Aumenta-nos a fé, Senhor, para não negarmos ao Senhor. É a nossa oração nessa noite. Ajuda-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero que você adore o Senhor como alguém que não nega a Jesus. Amém? Amém. Cada vez que a minha fé é provada, vocês lembram dessa? Vamos ficar de pé, os crentes antigos aí lembram. Tu me dás a chance de crescer. Nós queremos, ó Deus, neste momento, não somente cantar, Senhor, mas de verdade, Senhor, aquilo que cantamos possa ser realidade na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá? Junto, vamos lá? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam as provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. Quero crescer sim, as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se
revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, declare, a cada dia vou viver, rompendo em fé, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, Espírito Santo. Dias virão, Senhor, que vai ser difícil. Cada dia que vem, ó Deus, é um novo desafio. Possamos estar vivendo a cada dia contigo, Senhor. Às vezes, quando pensamos no que vai vir, sentimos medo, ó Deus. Sentimos temor. Imaginamos que vem vendaval, que é difícil passar por ele. Nós queremos que o Senhor nesta noite renove a nossa fé. Acrescente, ó Deus. Renove as nossas forças. Dá-nos novo alento, Senhor. Dá-nos um maior compromisso contigo. Ajuda-nos a separar tempo para estar contigo. Ficar a sós contigo ouvindo a tua voz, ó Deus. Isso é muito bom. Isto alimenta a nossa fé, ler a tua palavra e falar contigo, ó Deus. Vamos falar para ele que nós o amamos? Mesmo sem nariz eu vou. Olha, o nariz tampa com ar. Olha, Pedro, né? Ninguém esquece daquele incidente depois, lá no finalzinho da vida dele. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, eu acho que ele lembrou de tudo, né? Tu sabes que eu te amo, Senhor. E depois provou isso, né? Amém? Ele já estava mudado. Vamos falar para o Senhor que nós o amamos agora? Música antiga também, o índio vai gostar. Aleluia, estou cantando por causa do índio ali, gente. E também eu gosto de cantar música antiga, amém? Pai, eu te amo, te louvo, te adoro. Aleluia, feche seus olhos, essa letra é muito fácil. Por favor, esqueça que você está na igreja, entre no Santo dos Santos. Esqueça que você está neste local aqui, que na verdade foi separado para mim e para você entrarmos juntos no Santo dos Santos. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu te amo, te louvo, te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome
Vai de novo. Pai, eu te amo. Pai de amor, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome, vai. Glória ao teu nome. Tá bonito. Glória ao teu nome em toda a terra. Jesus, eu te amo, meu Salvador Jesus, te louvo e te adoro. Glória só ao teu nome seja dada a glória. Glória ao teu nome, Deus poderoso. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. Espírito, eu te amo, Deus presente, Deus presente, Deus que vive em nós, oh, pessoa bendita. Glória ao teu nome em toda a terra. Ele que está na terra conosco. Glória ao teu nome, ao seu nome dai glórias. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. Deus trino, eu te amo. É a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a Trindade, a triunidade do nosso Deus. Ele é trino e triuno, Deus maravilhoso. Só a ti, Senhor, em toda a terra, sim, ó Deus. Aleluias. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Deus Santo e poderoso. Glória ao teu nome.
Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nunca começou e nunca vai terminar, é o Deus triuno, aleluias, que é assim, 3 pessoas maravilhosas. O Pai é uma pessoa maravilhosa, o Filho é uma pessoa maravilhosa, morreu no meu lugar. E o Espírito Santo também deixou os céus e está na terra. Que loucura! Está conosco e ficará conosco até o final. Isso é verdade da palavra, amém? Isso é doutrina bíblica, Trindade, Santíssima Trindade. Aleluias, Deus único. Santo, santo é o nome dele. Dá para você cantar que o Senhor está aqui? Ele está aqui? Eu não estou falando assim normalmente, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Ele é onipresente, mas eu estou falando de uma presença mais intensa. Amém? Glória a Deus. Esse lugar aqui é dono, Ele é o dono. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu, faça isso. Ofereço a ti, Deus meu, aleluia, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Declare: quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Isso aí que é adoração. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Adora a Deus, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh Deus, eu quero crer sempre. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Quero sempre crer nisso, Deus. O inimigo quer colocar dúvida, Senhor, quanto à tua fidelidade, mas nós repreendemos isso em nome de Jesus. Amém, irmã? No nome de Jesus. O Senhor não deixa de ser fiel. O Senhor não deixa de ser fiel.
faz parte da natureza dele. Aleluias. Aumenta a nossa fé, Deus, e a vitória vai vir. A vitória vai vir, a vitória vai chegar. Oh Deus, toma nosso coração, Senhor. Vasculha cada cantinho do nosso ser, Deus. Faça uma faxina, Deus. Limpa, limpa, limpa toda dúvida, toda incerteza, toda insegurança, todo julgamento quanto a pessoa do Senhor, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Oh Jesus, Tu és fiel. Declare isso. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Só para terminar. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Só o Senhor é. Eu falho, o meu irmão falha, mas o Senhor não. Aleluias, aleluia. Pode assentar. A vida espiritual é coisa muito séria. E a batalha espiritual também é coisa muito séria. A gente ouve muito, Satanás não brinca. Tem até umas irmãzinhas, né, que mata a gente de rir. Sempre eu ouço isso. Satanás, diabo não brinca de ser diabo. Já ouviu isso, né? Pois é. E às vezes, eu vou parar porque Deus está falando, amém? Satanás começa a querer colocar algumas, ele joga. Ele não pode saber o que você pensa, amém, irmão? Amém, irmã? Ele não sabe o seu pensamento, mas por aquilo que você fala, por aquilo que, a forma de você agir, ele vai julgando alguma coisa. E ele tem poder de jogar pensamento na sua cabeça. E sempre é com a primeira pessoa. Parece que você está pensando aquilo ali. Tem momento que é assim. O negócio é feio. A luta é ferrenha. Eu estou falando não é de você, não. Estou falando é de mim também. Ser humano é tudo a mesma coisa. Pó e cinza. A gente é tudo igualzinho. Entendeu? Teve uma época na minha vida que Satanás tentou de toda forma. Foi na época da calúnia. Falava, eu ouvia. Está vendo, sua santa rona? O que adiantou, santinha, a vida toda, desde criancinha? Aí o seu Deus, o que fez? Ele não te livrou. E você estava bem confiando nele, achando que ele estava te livrando, porque ele estava te falando. Ai, Jesus. Aí, sabe, eu respirava fundo e falava assim, o meu Deus é fiel, porque está escrito isso, é da natureza dele, a fidelidade faz parte da natureza dele, está escrito, isso é o que, irmãos? Espada do Espírito, palavra de Deus. Na hora da batalha, você não vai lembrar do fogo que você recebeu, daquela unção que você caiu, que é maravilhoso, eu não abro mão disso. Mas na hora da batalha é a palavra. Amém. E aí eu
tacava a espadada nele, entendeu? O meu Deus é fiel, mesmo que eu não estou compreendendo nada, eu não estou entendendo, mas eu sei que o meu Deus é fiel. Ainda que eu não seja, Ele é, imagina que eu estou fiel a Ele, Ele é fiel. Entendeu? E aí, o inimigo está jogando muito disso. Não, mas eu nunca desviei, eu nunca larguei os caminhos do Senhor. Olha, estou nessa luta, não consigo emprego de jeito nenhum. Olha a minha vida. Desde que eu aceitei Jesus, tem algumas vidas aí assim. Não, virou uma confusão minha vida. Não, que Deus é esse? Achei que, né, ser crente, né, a gente fica rico, né? E mais algumas outras coisas. A gente não tem doença, né? Não tem dor, né, Dani? Não tem nada. Teologia da prosperidade, teologia satânica. Eu estou parando porque Deus está conversando com a gente. Estão entendendo? O que você vai ter que fazer? O meu Deus é fiel. Canta essa música, porque eu sei que tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E Ele não vai deixar de ser. Não a minha casa, ó o meu filho. Vocês estão pensando que eu não dou umas questionadas de vez em quando? Não, eu na minha carne. Senhor, o Senhor não contou para mim essa parte da vida do meu filho? O Senhor me enganou, né, Jesus? O Senhor não falou esse pedacinho, né? Entendeu? Deus é Deus. E eu sou simplesmente serva. Amém? Quem manda é Ele, quem faz. Ele é soberano. Amém? Aleluia. Vamos cantar sentado ou de pé? Não pode ser deitado, mas do jeito que você quiser. Creio que tu és a cura, eu creio. Isso é tudo para mim, nunca vai deixar de ser. Aleluia. E Ele me escuta quando eu clamo. Ele está escutando, está demorando, né, resolver tudo, mas Ele está te ouvindo. Aleluia, Jesus. Nós vamos continuar. Aleluia. Oh, Deus. Escuta, sim, Deus, eu creio. Me escuta. Senhor, me escuta, Deus. Senhor, cura o meu ser, Deus. Eu confio em ti, confio em ti, creio que tu és a cura.
eu creio, Deus. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é difícil. Aleluias. Tudo que Ele fez somente com a palavra. Nada é difícil para Ele. Aleluia. Nada é impossível para Ti. Eis o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Crê nisso. Nada é impossível para Ti. Eis o meu mundo em Tuas mãos. Oh, que Tu és a vida. Creio que és tudo para mim. Oh, Deus, creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Oh, Jesus, eu preciso de Ti. Deus, como eu necessito do Senhor. Aleluia. Só para terminar, vamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a orar. Amém? Ele é que nos ajuda a orar. Você vai estar colocando aí o seu problema aí. Sua dificuldade, a sua porta que precisa ser aberta. Amém? Tudo que Jesus fez aqui na terra foi com o poder, a unção do Espírito Santo de Deus. Crê nisso? Isso é Bíblia. O homem Jesus de Nazaré, está escrito, Jesus de Nazaré, ungido com o Espírito Santo, está escrito lá que fazia sinais e prodígios. Com o poder dele, como homem ele necessitou do poder do Espírito Santo. Pediu o Senhor para orar, nos ajudar a orar. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras, eu necessito usar
mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Eu creio. Oh Deus, Espírito Santo, meu amigo, aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Eu creio, Deus, aumente a minha fé, Senhor. Amém. Mensagem. Aleluias. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Antes eu gostaria de dar uma palavrinha, um aviso, né? Vai ter um projeto da Missão Jequitinhonha e o pastor veio, né, e pediu para dar um aviso. Eu fiquei pensando se ia deixar o pastor falar, sabe? Acho que eu mesmo posso falar. Aí eu falei assim, então tá bom, pastor, mas como que é seu nome mesmo? Ele falou, Pastor Wagner. Ah, mas com um nome bonito desse, você pode falar, pode até pregar hoje, não tem problema, né? Pastor Wagner. Nome bonito. Sua mãe tem um bom gosto, viu, menino? Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Boa noite a todos, paz do Senhor. Eu estou aqui em nome da Mevasso. Nós realizamos todos os anos a Missão Jequitinhonha. E ano passado nós tivemos uma participação muito forte aqui da Igreja Shalom, tanto de pessoas que foram com a gente, também nas doações. E eu vim aqui para estar anunciando que nós estamos realizando a missão esse ano novamente e pedindo para quem quiser estar participando, ajudando.
Nós já estamos com um ônibus de 52 pessoas lotado, mais alguns carros que já se inscreveram, que vão participar. Então, se alguém quiser ir, tem que ser de carro particular agora, porque o ônibus já está fechado. Mas nós estamos precisando de doações. Nós temos recebido muitas roupas, muito material de uso pessoal, e o que está realmente mais necessitado são os alimentos. Então, você que quiser participar, você que quiser ajudar com alimentos, nós temos uma conta que está recebendo doações em dinheiro, e também nós temos os pontos, várias igrejas que estão recebendo o alimento mesmo, que a gente junta e monta as cestas. Nós conseguimos as cestas a R$ 35,00, uma cesta completa. Então, o valor que a gente tem da cesta é 35. Se você quiser ajudar com uma cesta ou mais, dentro da disponibilidade, você pode estar enviando o recurso, ou se você quiser também doar o alimento mesmo, doar a cesta básica, você pode estar fazendo contato conosco, que existem os pontos de entrega, ou até mesmo a gente vai buscar aonde tiver necessário. Aqui tem o telefone 3826-4815, é o telefone de contato para as doações. Eu não falei a data, vai ser do dia 5 ao dia 7 de setembro, certo? Vamos aproveitar o feriado de 7 de setembro na segunda e vamos fazer 3 dias ali no Vale do Jequitinhonha, na cidade, no vilarejo de Pasmado e também do Comércio Velho. Então, quem já foi sabe que é uma região extremamente carente, né? As pessoas precisam muito de coisas materiais, mas elas precisam muito mais ainda de Jesus. Então, o trabalho lá é para suprir a necessidade física, mas é para pregar o Evangelho. A gente vai nas casas, a gente ora, muitas pessoas aceitam a Jesus ali, e realmente é uma grande bênção. Amém? Então, agradeço a oportunidade, viu, pastor Wagner? Nome bonito desse, né? Agradeço a oportunidade e espero que, né, quem tiver disponibilidade nos ajude, porque realmente tem sido uma grande bênção esse evento. Eu sei que a igreja também, em janeiro, já faz a missão lá também. Então, é mais uma oportunidade de nós abençoarmos as vidas naquele lugar. Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe. Vai deixar? Deixa com a Daniela. Vou deixar o panfleto com a Daniela, depois se você quiser conhecer mais o projeto ou quiser contribuir, está aqui, você pode contribuir, é 5 a 7 de setembro agora, tá bom? Se não puder ir agora, pode contribuir, e nós vamos num projeto de uma semana também no Vale do Jequitinhonha, mas em janeiro, do dia 17 ao dia 24 de janeiro. Se você quiser programar, já vá programando para participar conosco lá, indo. Mas nesse aqui, se você não puder ir, pode colaborar com roupa, com cestas básicas, né, com alimento. Você pode colaborar de alguma forma, tá bom? Estamos sempre apoiando esse projeto, né, da AMEVA, para apoio da AMEVA, das igrejas evangélicas que estão organizando, tá? Estamos apoiando. Convidar o nosso irmão evangelista, Ramalho, para trazer a palavra ao seu coração. Obrigado, pastor. Amém, irmãos? Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos direto para o propriamente dito, que eu preciso deixar uma palavra de Deus para a igreja nesta noite, especialmente pelo momento que nós estamos vivendo nessa campanha. Uma campanha realmente muito importante, devido ao tempo que nós estamos vivendo aqui na terra, que é o tempo da volta do Senhor Jesus. Você pode abrir comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, nós vamos viajar na vida de um homem que exerceu a sua fé de uma maneira muito especial, a fé em ação, uma fé prática, e certamente ele foi preparado para isso, que é o nosso querido rei Davi, do qual eu gosto muito, inclusive, de ministrar sobre a vida dele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, amém? Se você achou, fica de pé em reverência a essa palavra, até para a gente dar uma ênfase em alguns pontos aí. 1 Samuel, capítulo 30, nós podemos ler? Para a gente não perder tempo. Diz a palavra do Senhor, a partir do verso 1 em diante, o seguinte: sucedeu, pois,
que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente as levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força alguma, sequer para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Amém? Glórias a Deus. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor? Eu preciso caminhar contigo rapidamente em 7 princípios que ajudam e colaboram para aumentar a nossa fé. Nós estamos falando de aumentar a nossa fé, né? Já ouvimos vários textos aqui durante essa campanha, muitos que vieram ministrar aqui para nós trabalharam fortemente na vida de Abraão, e eu fiquei meditando e buscando em Deus, falei, Deus, hoje nós vamos falar sobre quem? E não se fala muito da fé de Davi, fala de Davi, um homem de guerra, um homem de ação, um homem segundo o coração de Deus, mas eu percebi que nesse contexto da vida de Davi, especialmente esse momento da vida de Davi, que ele agiu muito pela fé, mas ele não agiu pela fé sem algo que havia acontecido antes e durante e iria acontecer na vida dele depois desse episódio. Sabendo nós que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você crê nisso? Amém? Tudo coopera para o bem, então nada acontece por acaso, existe um propósito específico nas coisas que acontecem conosco. E eu preciso te dizer também qual era esse momento de Davi. Davi aqui estava fugindo de Saul, você vai se lembrar disso, e nesta fuga de Saul, para que ele pudesse ter o sustento para si e para os seus 600 soldados que se achegaram a ele na caverna de Adulão, ele se vendeu de uma forma que acontecia normalmente em várias ocasiões naquela época, se arrendou, ou pegou aqueles homens e alugou para o rei dos filisteus, para guerrear a guerra dos filisteus. Foi um tempo que Davi ficou junto com os filisteus, guerreando a guerra junto com os filisteus, e ali naquele momento, logicamente, suprindo as necessidades daqueles homens, era a saída que ele tinha, e Davi utilizou daquele instrumento para poder garantir a vida de sua família e da família dos seus 600 guerreiros que se achegaram a ele na caverna de Adulão. Esse é o tempo de Davi. Mas chegou um tempo ali que Davi saía para guerrear as entradas e saídas dele junto com os filisteus, mas chegou um dia que a guerra era contra o próprio Israel, o povo de Davi. Aquele momento, esse momento que antecede o capítulo 30, havia uma ordem de guerra entre Israel e os filisteus. E para o rei dos filisteus estava tudo tranquilo, mas os príncipes ou os oficiais superiores do rei dos filisteus chegou para o rei e falou assim, olha, não dá para Davi ir conosco, não dá, porque na hora que ele enxergar, e Davi normalmente como que ele trabalhava para os filisteus? Ele guerreava a retaguarda dos filisteus, a guerra principal estava na mão dos filisteus, e a cobertura e os flancos Davi fazia, impedindo que os inimigos atacassem os filisteus pela retaguarda ou pelas laterais. Só que chegou o momento de guerrear contra Israel, e o que acontece? Os oficiais falam que ele não dá, porque Davi estando ali junto conosco, quando ele enxergar, não somente Saul, apesar de Saul estar o perseguindo, mas ele enxergar principalmente Jonatas, o filho de Saul, ele não vai guerrear contra eles, ele vai guerrear contra nós, e nós vamos ficar presos entre duas fileiras de israelitas, Saul na frente e Davi atrás. E eu concordo e entendo plenamente que os oficiais do rei dos filisteus estavam corretos na sua avaliação. E aí o rei dos filisteus pega Davi e fala, Davi, agora volta para sua casa, eu vou dar um tempo para você, nesta guerra você não vem comigo.
Davi não entendeu muito bem por que Deus estava permitindo que acontecesse aquilo, não ficou muito satisfeito com aquela situação, voltou 3 dias de viagem até a cidade de Ziclag, uma cidade que havia sido presenteada pelos filisteus para Davi habitar com sua família e a família dos seus soldados. Davi volta para casa e ali, para surpresa de Davi, ao invés de encontrar toda a sua família, a família dos seus soldados, os esperando, não havia nada. O que havia era uma cidade queimada. E é nesse ponto que eu quero trabalhar nessa noite, o Espírito Santo do Senhor que está presente nesse lugar, porque tudo que a pastora Rosaura ministrou durante o louvor tem todo o contexto da mensagem, da ministração que Deus trabalhou comigo para trazer essa noite. Tudo, todos, inclusive os hinos que foram escolhidos, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos ministrando aqui, que o Espírito Santo de Deus trouxe para nós nessa noite. Primeira coisa, imagine você, eu gosto muito de falar isso, para que a mensagem tenha poder sobre a sua vida. Tenta entrar comigo junto na alma de Davi e os seus soldados, quando voltam para casa, naquele momento, você talvez, no seu dia a dia de trabalho, quando volta para casa, o que mais você quer é encarar um chuveiro, é encarar um sofá, levantar os pés para cima, que às vezes você andou o dia inteiro, o sapato te machucou, né, foi cansativo, foi estressante, você foi perseguido no seu trabalho, o calor lá da Uzi Minas, seja lá onde que você trabalha, quando você chega em casa, o que você quer é um banho bem restaurador, pôr os pés para cima e poder dar uma descansada. E infelizmente não foi isso que aconteceu com Davi. Ele não chegou em casa para descansar. E o que é pior, quando ele chega em casa e encontra a sua cidade queimada, ele não tinha sequer informação nenhuma, irmão. Nós temos que entender o que Davi estava vivendo ali. Ele não sabia quem tinha passado para ali e tinha feito aquilo ali. Naquele momento ali, ele sabia que a sua família não tinha sido morta, nem em Ziclag, mas ele não tinha garantia que aqueles inimigos que levaram seus familiares tinham matado ou não a sua família lá depois de andado alguns quilômetros. E nem sequer sabia também para onde eles tinham ido. Ele não sabia de nada. Ele sabia que a cidade estava queimada. Você concorda que tem hora que na minha e na sua vida acontece assim? Nós enfrentamos situações que nós não sabemos absolutamente nada. Não tem nem direção para ir. É esta hora que a gente canta esse hino, o Espírito Santo vem interceder por mim. Amém? É nesse sentido. Mas como que você vai fazer isso? É exatamente cumprindo esses 7 princípios que eu tenho que te entregar. Primeiro, eu não tenho dúvida nenhuma. Quando Davi chega ali, o que acontece? O que os homens, os 600 soldados de Davi começam a falar com Davi? Você é o culpado. Pegaram inclusive pedras para atirar em Davi. Aqueles mesmos homens que foram recebidos com suas famílias na caverna de Adulão e foram abraçados por Davi e se tornaram alguém na vida, porque Davi confiou neles, abraçou eles e deu uma oportunidade para eles. Esses mesmos homens pegaram pedras para atirar em Davi, dizendo que Davi que era o culpado. E se angustiaram, choraram tanto ao ponto de não ter nem força nem para chorar. Uma coisa eu te falo. Primeiro ponto, para que a nossa fé realmente seja uma fé ativa, como foi a fé de Davi. Davi talvez seja um dos caras da Bíblia cuja fé, que não é mencionada como eu disse aqui, mas ele era de ação, uma fé colocada em ação. E a gente não pode, em hipótese nenhuma, para exercício de nossa fé, falar em fracasso, e isso inclusive foi dito aqui. Quero trazer à memória somente aquilo que possa me dar esperança, porque naquele momento que Davi está ali naquele movimento, naquele chororô, naquela reclamação, aquilo ali não era o lugar para alguém exercer a fé. Eu não sei qual é o contexto que você está vivendo, que tipo de gente que você está se relacionando, como é que está a sua situação. Só sei que você veio para cá, e daqui dessa porta você não sai do mesmo jeito em nome de Jesus Cristo. Todos nós sairemos transformados aqui pelo poder do Espírito Santo que está conosco nesse lugar. Então não há que se falar em fracasso. Mas peraí, nós não pregamos a teologia da prosperidade, não pregamos mesmo não, mas também não pregamos a teologia franciscana também, que nós temos que não ter nada. Nós pregamos a teologia bíblica, onde nós trazemos à memória somente aquilo que possa nos dar esperança. Sabe o que Davi fez? Davi não ficou no meio da confusão não, do chororô não. Ele foi para um outro canto, ele se retirou.
e ali a sós com Deus. É isso que nós temos falado muito nesses altares aqui. Um tempo separado com Deus. Sai dessa posição de desânimo e prostração. Pode estar tudo difícil, mas não é ali que é o seu lugar. Não é essa situação que vai gerar em você fé. O que vai gerar fé é isso que você está fazendo. Vir para a casa do Senhor e adorar a Deus. Então nada de palavras. Esse negócio é um perigo, Quem nunca experimentou aquelas pessoas que chegam para você só para falar em derrota, tristeza, dor, fracasso, só fala em morte. Ela termina de falar com você, ela está boa, igual o coco, você já está assim, ó. É vampiro espiritual que chama isso, irmão. Repreenda em nome de Jesus. Não dá. Como é que você está? Está tudo bem? Está não está nada bem. Aí já vai emendando a conversa. Dá um jeito, fala que você tem compromisso e vaza na braquiara, porque isso daí não vai acrescentar absolutamente nada na sua vida. Amém? Foi isso que Davi fez. Outra coisa, suportar as dificuldades. Havia uma dificuldade a ser enfrentada. E Davi suportou ali. Ele podia ter desanimado, falar assim, vou desanimar desse trem, desistir desse negócio. Falou, não, eu vou para a presença de Deus. E ele suportou aquelas dificuldades, e essas dificuldades que muitas vezes nós passamos, elas são para louvor da glória do Senhor, irmãos. Para o crente, a luta, ela não é simplesmente uma luta. Porque a palavra de Deus nos garante isso, que ela fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós o eterno peso da glória de Deus sobre as nossas vidas. Nós saímos melhores. Que maravilha, rompendo em fé. Viajei lá 16 anos, pastora Rosaura, quando eu converti. Não é assim quando a gente começa a namorar uma pessoa, que a gente tem uma música que marca o nosso namoro? Na conversão também é assim, a música que marcou minha conversão é Rompendo em Fé. Não tinha não. 1999 que eu converti, 16 anos. Esse homem já era pastor, devia ter uns 20 anos já, quando eu converti. Glórias a Deus. Irmãos, rompendo em fé, é o que Davi fez. Mesmo diante das dificuldades, ele pula fora daquele negócio e faz o quê? Ele faz o que todos nós devemos fazer. Ele chama os sacerdotes que estavam com ele ali e fala com ele, traz para mim o éfode. O que é o éfode? Um vestimento especial que eles vestiam para entrar na presença de Deus. Hoje nós não precisamos de vestimentas especiais para entrar na presença de Deus, porque o Senhor Jesus, ali na morte, na cruz do Calvário, quando ele fala assim, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, rendeu o espírito a Deus, o véu foi rasgado de alto a baixo, não tem mais limite, nós podemos entrar por um novo e vivo caminho na presença de Deus. Tremendo demais, mas ali naquele momento ainda havia todo esse aparato. Davi sai do meio da muvuca, sabe que tem dificuldades a ser enfrentada, não aceita o fracasso e se reveste do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. É por isso que você está aqui. E é isso mesmo, tem hora que você não vai dar conta de orar, mas pede, o Espírito Santo de Deus vai interceder por você e por mim, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E outra coisa, ele faz o que nós todos temos que fazer. Ele tinha dúvida. Senhor, e aí, o que eu faço? Se você ler depois na sequência, você vai ver Davi falando, eu devo perseguir esse bando, Senhor? E se eu, perseguindo, eu vou encontrá-los? O Senhor falou, vai, persegue, e eu vou te dar tudo de volta. O Senhor sempre vai superar as nossas expectativas, igreja. Sabe por quê? Porque Deus, o Deus que nós pregamos aqui nesse altar, Ele é poderoso para nos conceder infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou que pensamos pelo poder que opera em nós, que é a presença real do Espírito Santo, o Deus Emmanuel, o Deus conosco, o amado de nossas almas. Deus vai superar suas expectativas nesses dias, diante dessas dificuldades, porque você vai agir com fé, você não vai ficar no meio dessa muvuca, desse palavreado de fracasso. Você vai entender que realmente existe, dizer assim, existe a dificuldade sim, está ali, existe o problema, tem que ser enfrentado, não adianta maquiar a situação, mas vai se revestir do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. E só aconteceu isso, Davi só pediu o éfode, porque ele conhecia a palavra, lembra o que a pastora Rosário falou? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O escudo da fé é aquele que a gente embraça,
e com ele nenhum dardo inflamado do inimigo pode nos tocar. É o escudo da fé. Mas a palavra de Deus é a espada, é a arma de guerra, é a arma de ataque, não mais de defesa. E Davi conhecia isso. De uma forma ou de outra, a Bíblia não consegue, nunca vai conseguir dizer todas as coisas que aconteceram com os nossos heróis da fé, mas certamente Davi foi ensinado do Senhor. Seja pelo seu pai, seja pela sua mãe, de alguma maneira Davi conhecia a palavra, e conhecendo a palavra ele sabia onde buscar recursos. Ele sabia que ali na palavra, por isso ele pede para trazer o éfode de consulta ao Senhor. E Deus fala com ele para fazer o que ele tinha que fazer. Eu vou te dar vitória, Davi. E o Senhor está falando contigo nessa noite. Eu vou te dar vitória, porque Deus de Davi está presente conosco aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quer mais? É o exercício da fé, aí me chama a atenção. Tudo que nós fizermos até esse ponto, conhecer a palavra, ter a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, entender que existe um problema a ser enfrentado, mas é preciso do exercício dessa fé. Porque eu disse no início da ministração que não havia nenhuma informação para Davi de quem que eram os inimigos e para onde eles iriam. Quem nunca pegou uma estrada aí e foi para o caminho errado, para o lado errado? Às vezes acontece isso com a gente. Nós vamos para a rodovia certa, mas vamos para o caminho errado. Davi tinha problemas sérios a ser enfrentados ali. Porque Deus falou que ia dar vitória para ele, mas por onde, Deus? É claro que Davi tinha informações. O nosso culto a Deus, irmãos, ele é racional, irmãs. Deus não inibe a nossa mente, não. Deus nos deu inteligência para a gente ser usado. Davi tinha informações de todos os inimigos e mercadores, aquelas pessoas, aqueles grupos nômades que caminhavam no deserto ali. Claro que ele sabia disso. Ele guerreava naquele local. E ali ele estudou, pensou, orando, falou: Deus, e aí, me dá vitória. Não tinha caminho, não tinha estrada, não tinha nada, tinha rotas. Mas ele não sabia qual que era a rota, mas ele foi numa rota. Imagina Davi e animando os seus homens ali: vamos, que Deus falou comigo e Deus vai me dar vitória. Deus vai restaurar e restituir para a gente, vamos. Eles chorando, desanimados, e levantaram e vamos embora. Mas por onde, Davi? Vamos por aqui. Eu entendo que é por aqui. E aí que começa, quando você começa a exercitar a sua fé, o Senhor da glória, o todo-poderoso Deus, que sempre está presente conosco, ele começa a se manifestar poderosamente. Porque no caminho de fuga dos amalequitas, quando eles passam em Ziclag, destrói o sul daquele local, eles passam por esse caminho que Davi estava por passar, e naquele caminho, muito tempo antes que os amalequitas passam ali, um egípcio que era colaborador dos amalequitas fica doente. Doente é morte, eles não queriam carregar aquilo. Esse é egípcio mesmo, isso não vale nada. Já não é da nossa raça. Ainda dá doente, joga ele no deserto, deixa ele morrer aí. O cara ficou ali no deserto, 50 graus durante o dia, 0 graus durante a noite, doente e não morreu, irmãos. Eu estou te dizendo isso porque quando você põe a sua fé em ação e sai a campo, e vai à luta, e vai enfrentar esse problema, por mais difícil que ele seja, o Senhor, pela fé que você está exercendo, pelo amor e pela promessa de Deus, ele vai começar a trazer alguns sinais na sua frente. O caminho que Davi escolheu, ainda havia dúvidas. Você consegue entender comigo eles caminhando? E alguns soldados, os mais próximos de Davi, falou: Davi, você tem certeza que esse é o caminho, Davi? Mulher danada para fazer isso, né? A Cristina, não sei, acho que todos os homens aqui vão concordar comigo. Todos os homens. Não existe. A mulher só muda o nome, o CNPJ e o endereço, o CPF, discuto. Mas não tem jeito. Ali, a gente está num lugar para descobrir um local, ela fala assim: para perguntar. Nós não paramos. Nós vamos à terra. Para, amor. Ô Wagner, não para não. Eu sei tudo. É verdade ou não é? Imagina os caras perguntando a Davi, você acha, você tem certeza que você está no caminho certo, Davi? Davi fala: Deus no controle. Começa a responder dessa maneira: Deus está no comando, no controle. No caminho eles encontram o egípcio. Não tinha morrido,
Eles deram comida para o Egito, trataram da enfermidade do Egito, abraçaram ele, falou, quem você é? Ah, nós somos, olha o que o Egito falou com ele, irmãos. Deus vai usar pessoas no seu caminho, nos próximos dias, nas próximas horas, se é que não está usando agora, se é que não já usou há alguns dias atrás, e a informação ainda não chegou para você. Sabe o que o egípcio falou com ele? Ele falou, eu estava trabalhando com os amalequitas, rapaz, nós destruímos o sul, destruímos uma cidade de Ziclac, colocamos fogo. Davi falou, beleza, é isso daí. Você me leva onde que esses caras estão? Ele falou, você garante a minha vida? Garanto. Vem comigo que eu garanto a sua vida. É lógico que a fama de Davi já existia naquele tempo, irmãos. Você acha que todo mundo não conhecia a fama de Davi? Então, o amalequita vendeu a informação pela vida dele, certinho, o egípcio, desculpa. E Davi falou, estou no caminho certo, agora vamos embora. Aí o povo reanimou. Muito mais animado eles ficaram, vamos embora. E chegaram lá no acampamento dos amalequitas. Tem uma outra coisa que é a fé. Um princípio importantíssimo da fé, que é o tempo, irmão. Toda promessa de Deus passa pela prova do tempo. Você consegue entender comigo que os soldados de Davi, quando viram suas crianças correndo lá, ou talvez amarradas, ou as suas esposas amarradas, ou presas dentro da barraca, e alguns homens mexendo com elas, vocês acham ou não? Eu tenho certeza absoluta, eu quero que você tenha certeza também, que os soldados de Davi queriam entrar logo para dentro do acampamento dos amalequitas e destruir o que fosse possível. Concordam comigo, sim ou não? É claro. Ou você não faz isso? Todos nós faríamos isso, só que Davi falou, espera. Tem um tempo certo. Sabe o que Deus vai fazer contigo nessa noite, nesses dias? Deus vai te dar estratégias para você discernir tempos, irmãos. A Bíblia fala que a tribo de Issacar, que é uma das 12 tribos de Israel, tinha ciência dos tempos. A igreja do Senhor, que aguarda a volta de Jesus, tem que compreender os tempos. Irmão, irmã, porque nós às vezes estamos atropelando as coisas. E muitas vezes nós estamos retardando as coisas. Mas eu libero uma palavra deste altar sobre a sua vida. Que você e eu vamos entender e compreender a ciência do tempo e vamos saber o tempo certo. Sabe por quê? Que Davi não entrou imediatamente? Porque eles estavam em festa. Aqueles caras amalequitas, eles estavam milionários. Tá? Milionários, porque eles haviam roubado muitas cidades no caminho. Iam ficar muito mais milionários que eles estavam ao caminho para vender os escravos. Eles estavam festejando, tomando todas. E lá eu imagino o copo, levanta o rei lá dos amalequitas. Esse brinde aqui é o brinde para Davi. Traz esse aqui, Ainoã. Traz uma uvinha, põe na minha boca aqui. E Davi lá. Falou, desgraçado. Quando eu pegar você. Davi escondidinho no meio do mato lá e olhando aquilo ali. E os caras tomando. Aí na hora que Davi viu que estava todo mundo tonto igual uma égua, falou, agora é a hora. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E o Senhor vai te dar essa visão para essas coisas que você trouxe na sua bagagem aí. Em nome de Jesus. Entrou para dentro. Sem muito, aí já não tem mais muito que medida. Aí a medida é essa última coisa. No exercício da nossa fé, o preço da nossa fé, não tem malabarismo não, irmão. Não tem jeitinho brasileiro não. Tá? Não tem, lembra-se que Davi, hoje, foi que dia? Foi ontem, né, pela manhã, né? Aqui na intercessão. Aliás, irmãos, a intercessão 7 às 8 da manhã, na segunda, quarta e sexta, é uma bênção, viu? Nós estamos quebrando o pau na cabeça do diabo aqui, a favor dos missionários, dos alunos, das crianças nas escolas, e Deus está dando vitória aqui, em nome de Jesus Cristo. Cada coisa tremenda que está acontecendo aqui. Se você não estiver fazendo nada, põe o despertador e vem para cá. Segunda, quarta e sexta, de 7 às 8, nós estamos agarradinhos com o Senhor aqui. Amém? Irmãos, Davi um dia, depois que ele estava reinando, ele pegou a Arca da Aliança lá em Kiriat Jearim e trouxe para Jerusalém. Pôs numa carroça de bois, num carro de bois. Carro novo, boi novo, tudo certinho, entre aspas. Mas a Arca da Aliança não era para ser carregada no lombo de boi. Era para ser carregada nas costas de sacerdote. Davi fez a coisa certa, que é trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, mas de maneira errada. Sabe o que Deus falou comigo? E olha que eu estou na política, tá? Vocês sabem disso. Deus falou comigo, faz a coisa certa da maneira certa. Isso serve para todo mundo aqui, não é porque eu estou nessa situação que eu estou, não.
Serve para todo mundo aqui. Faz a coisa certa da maneira certa. Porque na hora que eles pegaram e foram subir a eira de Nacon, a arca da aliança começou a escorregar da carroça, Uzá pôs a mão na arca para segurar, pum! Veio um raio e quebrou Uzá no meio, rachou, rotura em Uzá, matou Uzá ali agora. Confiado, era a confiança de Davi Uzá. Ele e seu irmão Aiô. Faz a coisa certa, da maneira certa, para que você não venha prejudicar aqueles que às vezes você mais ama. Você tem responsabilidade sobre isso. O exercício da fé não precisa de malabarismo, não precisa de jeitinho, precisa de Bíblia, precisa de oração, precisa do Espírito Santo, precisa de dar passos de fé, confiar no Senhor, não é acreditar não, porque o diabo também acredita e não obedece, e obedeceu o Senhor. Se Davi ficasse prostrado ali e não saísse a campo, nunca mais ele iria ver a sua família. Tem muitos de nós aqui nessa noite, estamos precisando nos levantar desta posição de prostração e irmos adiante, e irmos em direção ao problema, por maior que ele seja, ele não é maior que o nosso Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Ele não é maior que o nosso Senhor. Obrigado. Eu só quero aqui na frente, por favor. Quem estiver enfermo, que entrou enfermo aqui, o pastor Kennedy vai me ajudar aqui. O senhor vai receber os enfermos aqui, o senhor vai ungir esse povo. Enfermidade aqui. Agora, se você quiser vir aqui também representando alguém da sua família, que sequer teve força para vir aqui, pode ser enfermidade emocional também. Se tiver alguém prostrado dentro da sua casa, depressivo, vem aqui e represente-o, ou represente-a. É nesse lugar aqui. Eu só quero hoje à noite aqui, o Senhor falou comigo durante a ministração do louvor. É unção de cura, que está escrito na palavra de Deus. É escrito na palavra de Deus. Ungir uns enfermos com óleo, o pastor Wagner vai estar junto também. E enquanto isso, enquanto nós vamos ungindo aqui, aleluia, você também vai colocar sua causa impossível. Eu estou vibrando com tudo que eu ouço nessa igreja desde o dia que eu pisei aqui. Um dia o pastor Wagner falou assim: eu gosto de orar por causas impossíveis. Eu falei assim: eu também quero ser igual o chefe. Eu quero orar por causas impossíveis. Qual é a sua causa impossível? Você não precisa sair do seu lugar. Eu só quero aqui na frente, quem tiver com algum problema de enfermidade, se quiser representar alguém da sua família. Você vai colocar essa pessoa aí no altar do Senhor e Deus vai dar vitória. Deus é fiel. Amém, igreja? Exercício da fé. Nós não estamos aqui por outro motivo, senão por esse. Fecha seus olhos, cabeça. Aqui na frente, você que já foi ungido, volta para o seu lugar para que os pastores saibam quem já foi ungido. Isso, irmão Joaquim, unge e declara vida, saúde. E você que já foi ungido, começa a orar, começa a interceder. As causas impossíveis pertencem ao Senhor, amém, igreja? Davi não tinha nenhuma informação, nenhuma, mas o Todo-Poderoso Deus tem todas as informações. Seja negócios, seja portas abertas, seja concurso público que você vai fazer, decisões que você vai tomar, a presença do Eterno é real neste lugar, igreja. A presença do soberano é real. A unção de Deus está nesse lugar. Deus está aumentando a nossa fé. Deus está visitando casas inteiras, famílias inteiras, em nome de Jesus Cristo. Pai, Tu és aquele que faz muito mais que nós pedimos ou pensamos. Muito mais. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui nessa campanha, não foi à toa. O Senhor inspirou a liderança desta igreja para que nós estivéssemos reunindo nessa liberdade que temos nessas quinta-feiras, para orar, para impor as mãos, para profetizar, para declarar vitória, para amarrar e repreender espíritos de morte e de doença, em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito do Deus vivo,
Venha sobre esse povo, como o Senhor foi sobre Davi. Esse povo precisa tirar essa dúvida. Quantos de nós, Pai, temos dúvida com as coisas que estão por vir? Espírito Santo, toma a direção agora desta questão, Pai. Toma a direção desta família, desse casamento. Toma a direção dessa causa da minha irmã, do meu irmão. Deus, nós ouvimos aqui que o Senhor é fiel e nós não temos dúvida disso. Tu és fiel, Senhor. Fiel para curar, fiel para restituir, fiel para visitar a nossa casa agora, lá, aquela pessoa que está enferma. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel para mudar essa história. Tu és fiel para mudar essa história. Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és poderoso para transformar essa situação de angústia, de dor, de tristeza em alegria. Difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Aleluia. Ele abre sempre uma porta. Deus é bom, igreja. A saída. Meu Deus. O Glória impossível faz acontecer. És tremendo, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Olha para mim aqui, igreja. Diminui o som só um pouquinho, por favor. Olha para mim aqui, igreja. Quem gosta de boas notícias? Estou levantando as minhas duas mãos. Naquela hora que Davi entrou para dentro do acampamento dos amalequitas, a palavra de Deus nos garante que Davi destruiu o exército dos amalequitas. Você consegue, ainda estando dentro da alma de Davi e seus soldados, você consegue enxergar o que Deus fez naqueles soldados? Lembra daqueles homens que estavam angustiados e tristes, com pedras na mão para jogar sobre Davi? Eles vieram para a guerra, mataram os amalequitas. Depois que eles destruíram os inimigos, você consegue enxergar naquele campo de batalha cheio de gente morta, os filhos dos soldados vindo correndo, gritando: papai, papai, e abraçando seus pais. Você consegue ver a lágrima nos olhos daqueles homens guerreiros, fortes. Não eram mais lágrimas de angústia e de dor, eram lágrimas de alegria e de restituição. O Senhor está transformando, tirando vestes de tristezas nessa noite. Eu posso ver o Senhor dando ordem aos teus anjos a respeito de muitos de vocês, e arrancando vestes de tristeza e colocando vestes de alegria e louvor e adoração na tua boca. Quer mais? Deus restituiu a alegria para aquele povo, mas restituiu outra coisa também, a paz. Sabe o que a Bíblia fala? Que Davi e seus homens voltaram em paz para casa. Põe assim as tuas mãos para receber. Você vai voltar para casa agora em paz. O problema está lá? O problema está no seu serviço? A mão de Deus está lá, irmão. Pode voltar em paz. Você não vai sair daqui daquela porta do jeito que você entrou, não. Volta em paz, porque Deus está te dando a paz que excede a todo entendimento. Quer mais? Para a gente encerrar e você dar uma salva de palmas para o Senhor? Pera. Eu tenho que te dar mais, pera. Sabe que aqueles homens voltaram para casa também? Eu falei que eles voltaram com a alegria da restituição, amém? A paz. E eles voltaram milionários,
porque todo o dinheiro que os amalequitas tinham roubado, eles pegaram para eles, porque era a ordem, o despojo daquela guerra era dos israelitas. O que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Dá uma salva de palmas para o Senhor, glorifica Ele, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar ainda um instantinho. É bom quando o evangelista Ramalho prega, porque ele conta umas histórias que é antiga, que não é do meu tempo, né? Mas Deus tem falado aos nossos corações. Queridos, missões. Nosso missionário Denilson já está na Ucrânia. Nós vamos orar por ele. Amém? Achou a foto aí do motocar, Alisson? Não achou. Mas eu quero compartilhar com vocês. Lembram do motocar que nós colocamos aqui um desafio? Que nós íamos mandar um motocar para Tatiane e Obed. Então, ontem um irmão me ligou e disse assim: Pastor Wagner, quanto que falta para mandarmos o motocar para Tatiane e Obed? E eu tinha olhado ontem, né? Falei assim, falta R$ 1.500. Ele falou, pastor, o dinheiro já está na minha mão, amanhã eu deixo o dinheiro aí, nós vamos mandar um motocar para eles. Então hoje nós já alcançamos, para a glória do Senhor, querido, nós já alcançamos. Já estamos mandando R$6.000 para uma, não sei se a Andresa conseguiu mandar hoje, se não mandou hoje. É mais ou menos isso aí, ó. Isso é uma mistura de moto, de carro, mas isso é bom demais, viu, gente? Eu andei muito no motocar lá no Peru. Quebra um galho, muito bom. E nós conseguimos, então, mandar, mas você continue sendo missionário. Continue ofertando o seu compromisso com missões. Todos os meses nós temos que manter os nossos missionários. Feche seus olhos. Lembre-se agora então de um missionário. Vamos clamar pela vida do Denilson, que está na Ucrânia. Que Deus o abençoe, o guarde, o sustente. Que o Senhor renove a sua força. Que o Senhor derrama um unção especial do Espírito sobre a vida dele, para que ele possa pregar o Evangelho àquelas pessoas que estão sofrendo, aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil e também estão presas a uma grande trevas espirituais. Que o Senhor use o missionário Denilson ali na Ucrânia, que o Senhor abençoe também os missionários ali no Peru, o Obed, a Tati, o pastor Fernando, a Milagros. Que o Senhor abençoe também ali no Timor-Leste, a missionária Isabel. Que o Senhor abençoe também ali no Paraguai, a missionária Rose. Que o Senhor abençoe ali na Venezuela, o Zé Cláudio e a Marlene. Que o Senhor abençoe na Índia, o Valtemir e também a sua família. A mãe do Valtemir, que está num estado grave de saúde. Que Deus esteja agindo nessa vida, em nome do Senhor. Que o Senhor abençoe cada um dos missionários, aqueles que falamos o nome, aqueles que não falamos, pastor Gino e a Tati, esposa. Deus abençoe pastor Ronald e família. Deus abençoe grandemente cada um dos nossos missionários, o pastor João, a Rose que trabalha aqui, Rose Malaquias, que está aqui em Timóteo, fazendo um trabalho missionário. Que o Senhor abençoe as nossas comunidades terapêuticas, que o Senhor abençoe os projetos sociais da Associação Projeto de Deus, que Deus levante mais e mais missionários e venha suprir, que esta igreja seja uma igreja missionária, indo, orando e contribuindo para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós oramos e entregamos nas tuas mãos, Senhor. Nós queremos oferecer ao Senhor o que há de melhor em nossas vidas. Por isso nós te agradecemos. Oramos pelos enfermos,
aqueles que não estão aqui, estão sendo representados, ó Deus, pelas famílias, que a graça e a unção da cura do Senhor os alcance lá, Senhor, que essa família esteja aqui clamando, mas que eles sejam alcançados lá. Oramos pelas famílias, ó Deus, que aqui estão representadas, oramos pelos maridos que ainda não te servem, oramos pelos maridos que estão presos à bebida, ou às vezes às drogas, ou à infidelidade conjugal, oramos para que eles sejam libertos e transformados no poder do Senhor. O Senhor pode todas as coisas, Deus. Oramos pelas esposas que ainda não te servem, Senhor, e os maridos estão aqui clamando. Oramos pelos filhos que não estão aqui servindo ao Senhor, e o pai e a mãe está aqui clamando. Oramos pela libertação deles, ó Deus, pelo poder transformador do Senhor sobre a vida deles. Oramos pelos casamentos, Senhor, que têm passado por muitas aflições. Muitos casais estão em pé de guerra. Oramos para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja unção do Senhor e esteja sustentando esse casamento. Que o inimigo que vem para separar, para destruir, para tirar a harmonia, seja repreendido agora nesse casamento, em nome de Jesus. Oramos por essa mulher que entra aqui nessa noite, dizendo: agora não dá mais, eu vou separar. Que ela creia no poder do Senhor e comece a interceder pelo seu casamento, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor esteja sustentando, dá sabedoria a essa mulher, dá sabedoria a este homem, dá sabedoria para que possam viver juntos, caminhando na presença do Senhor. Repreendemos espírito de adultério, demônios que levam ao adultério, à fornicação, a todo tipo de relacionamento fora do casamento. Nós repreendemos agora, condenamos e combatemos, Senhor, agora no mundo espiritual o pecado. Não aceitamos, Senhor, o pecado, porque Jesus Cristo já venceu o pecado ali na cruz do Calvário e já nos deu a vitória. Oramos então, Senhor, para que vidas sejam libertas, em nome de Jesus. Oramos por esta igreja, oramos pelos pastores, pelos líderes dessa igreja, oramos de maneira especial pela vida do pastor Elcimar, da Andressa, Senhor. Que o Senhor esteja agindo na vida deles, que o Senhor esteja direcionando, que o Senhor esteja renovando a fé, a esperança, o amor, dando a direção do Senhor. Que nada que não venha do Senhor esteja na vida dos teus filhos, ou tente atrapalhar a caminhada deles, ó Pai. Fortaleça esse casal, continue renovando a sua fé, a sua alegria, continue usando o teu filho com poder, com autoridade, que sempre o Senhor tem usado, Senhor. Dá a eles saúde, dá saúde física, saúde emocional, espiritual. Dá a este casal um renovo, Senhor. Nós oramos por eles agora em nome de Jesus. Oramos por cada pastor, cada família, pelos filhos dos pastores. Deus, repreendemos a ação do inferno que tenta distanciar os filhos da tua presença. Traz a tua casa, Senhor, para a glória do teu nome. Oramos agora, Deus, por essa mãe que está clamando por seu filho que está na droga, está na bebida, está no pecado, está na prostituição. Oramos e te pedimos, Deus, há um coração de uma mãe, há um coração de um pai que clama agora. O Senhor não tapa os seus ouvidos, antes o Senhor estende as suas mãos para abençoar, porque aqui está um povo que clama pelo seu nome, Senhor. E a tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, humilhar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor haveria de ouvir dos céus e sarar a terra, mudar a história dessa família, Senhor. Começa mudando a história dessa família. Repreende os demônios, Senhor, que atuam
Ó Deus, nós oramos, nós declaramos que não autorizamos em nossos lares a investida do inimigo para escravizar os filhos, maridos, esposas. Não autorizamos, Senhor. Estamos aqui levantando a bandeira do Jeová Nissi. O Senhor que é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso estandarte de guerra. O Senhor vai à frente nas nossas batalhas. Nós oramos agora abençoando então esta família, que ela saia daqui convicta no poder do nome de Jesus. E queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Não nos deixe desanimar. Não nos deixe fracassar, como Pedro por um momento temeu. Senhor, que nós em todo tempo sejamos fiéis ao Senhor e venhamos dizer: Jesus é o nosso pastor, é o nosso Senhor. Nós abençoamos a tua igreja com toda sorte de bênçãos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, só um instantinho. Encontrão de homens no dia 24 de outubro. Homens e as famílias, os cartazes estão ali. O irmão Valdir tem alguns panfletos. 24 de outubro, você, homem, pode levar sua família no encontrão que nós vamos ter no sítio Recanto Verde. Um sítio muito bonito, que nós já costumamos a nos encontrarmos ali, né? Um momento especial, louvor, devocional, dinâmicas e algumas brincadeiras. Procure o irmão Valdir e já comece já a reservar a sua inscrição. O Senhor te abençoe, querido, te guarde, te dê um restante de semana abençoado. Vá na paz. Domingo, hein? Escola Bíblica Dominical. Estaremos aqui 9 horas da manhã. Deus te abençoe. Evaldo.